água no banco do passageiro não secou. Essa é a parte que eu não consigo explicar. Eu sequei com pano, com estopa, com papel toalha. Passei secador de cabelo por 20 minutos. Na manhã seguinte, o banco estava molhado de novo. Mesma posição, mesma extensão, como se alguém encharcado tivesse acabado de levantar dali. Eu medi com uma seringa de 20 mililitros, 180 mililitros de água, quase um copo, aparecendo toda noite num carro trancado dentro da garagem, por 11 noites seguidas. A análise laboratorial confirmou: água de fundo de rio, com bactéria que só se desenvolve em ambiente subaquático sem oxigênio. Dentro do meu carro. Numa região onde não chovia havia 47 dias. Meu nome é Sérgio. Sou representante técnico de uma distribuidora de medicamentos veterinários no noroeste de Minas Gerais. Na prática, o que eu faço é dirigir 260 km por dia entre propriedades rurais, cooperativas e clínicas. O carro é uma Fiat Toro branca, 2022, 147 mil quilômetros. Eu conheço cada estrada dessa região, e a estrada onde isso aconteceu, eu já tinha percorrido mais de 200 vezes. MG 402, trecho entre São Francisco e Januária. 112 quilômetros de pista simples, sem iluminação. No quilômetro 68, uma ponte sobre um braço do rio Peruaçu, que só enche na cheia. Na noite de 23 de maio de 2024, o rio estava seco, 47 dias sem chuva. Eu saí de São Francisco às 21h30, reunião com cliente que se estendeu. Normalmente faria esse trecho de dia, mas tinha compromisso às 7 da manhã em Januária. Noite seca, limpa, sem nuvens. 17 graus no painel. Janelas fechadas, ar-condicionado desligado. Rádio na 97.3 FM, sertaneja antiga. 80 por hora, farol alto. Tudo rotina. Quilômetro 54 o rádio cortou. Não foi perda gradual. A música parou no meio de uma frase e veio estática pesada, uniforme, alta. Mexe no dial. Nenhuma estação. Tudo mudo ou chiando. Desliguei o rádio. Quilômetro 58. Ele ligou sozinho. Display aceso. Volume subindo. Estática alta. Eu tinha desligado e zerado o volume. Apertei de novo. Desligou. 3 segundos depois, ligou de novo. Mesma coisa. Arranquei o chicote de trás do painel. Desconectei a energia direto na fonte. O rádio apagou. Quilômetro 61 a temperatura interna caiu. Eu senti antes de ver o painel. O ar ficou frio sem motivo. Display de climatização. 14 graus. Tinha caído 3 em menos de 5 quilômetros, num carro fechado, sem ventilação ativa. O exterior continuava 17. O interior estava mais frio que o lado de fora. Num veículo selado, sem fonte de refrigeração, isso não acontece. A tendência é o oposto. Quilômetro 64. 4 quilômetros da ponte sobre o Peruaçu. A estática voltou, mas não pelo rádio. O chicote estava desconectado. O som vinha dos alto-falantes. Sem fonte de sinal, sem sistema ligado, os 4 alto-falantes emitiram um chiado contínuo de estática baixa. O display da multimídia estava preto. Desligado. Mas os alto-falantes estavam ativos. Isso é eletronicamente impossível numa Toro com sistema digital. E veio o cheiro. Água parada. Lodo de rio. Matéria orgânica em decomposição. Forte, como se eu estivesse ao lado de um brejo. As 4 janelas fechadas. Eu verifiquei com a mão. Travadas. O cheiro estava dentro do carro. E então a respiração. Não era a minha. Vinha do lado direito, do banco do passageiro. Lenta, úmida, com gorgolejo no final de cada expiração. Como pulmões com líquido dentro. Como alguém que engoliu água e tenta respirar por cima. Eu olhei para o banco do passageiro. Tinha alguém sentado ali. Vou descrever com a maior precisão que eu consigo. O que meus olhos registraram em aproximadamente 3 segundos antes de eu reagir. A forma ocupava o banco na posição sentada, encostada no encosto, mãos apoiadas nas coxas.
Postura rígida como alguém desconfortável. Roupas escuras, pesadas, aderidas ao corpo pelo peso da água. Molhadas. Completamente encharcadas. O tecido brilhava na luz do painel com aquele aspecto de pano que gruda na pele. O cabelo, escuro, comprido até os ombros, colado no rosto e no pescoço, pingando. Na luz verde do painel, eu vi gotas descendo das pontas e caindo no colo, nas mãos, no banco. Ploc, ploc. Intervalos de 2 segundos. Gotas reais fazendo som real dentro de um carro onde não tinha entrado uma gota sequer. O rosto estava virado na minha direção, inclinado levemente para baixo. Eu vi a forma do queixo, o contorno dos olhos. Mas os olhos eram 2 áreas escuras sem brilho, sem reflexo. Olhos que não devolviam a luz do painel como olhos humanos devolvem. Pisei no freio. O ABS ativou. Parei no acostamento em 100 metros. Motor ligado, faróis acesos. O banco estava vazio, mas estava molhado. Acendi a luz interna. O couro cinza tinha uma mancha escura de umidade cobrindo todo o assento e parte do encosto. Toquei com os dedos. Frio. Água transparente com um leve cheiro de lodo. No tapete de borracha, uma poça de uns 50 mililitros. E no porta-luvas, 3 marcas verticais de água escorrida. 3 linhas finas como dedos molhados que tocaram a superfície e a água desceu. Temperatura interna, 11 graus. 6 abaixo do exterior. Sem nenhuma fonte de refrigeração. Fiquei parado 4 minutos. A estática parou no instante da frenagem. O cheiro diminuiu gradualmente. A temperatura subiu devagar até normalizar em 17 no 5º minuto. O banco continuou molhado. Dirigi até Januária sem parar, sem rádio, em silêncio. No hotel, sequei o banco com pano de microfibra. Esfreguei tudo. Tranquei o carro na garagem. Na manhã seguinte, às 6h40, abri o carro. O banco estava molhado. Mesma mancha, mesmo formato, mesma extensão. 180 mililitros medidos com seringa. Guardei numa amostra estéril etiquetada. Mandei para o laboratório que a distribuidora usa para análise de água em propriedades rurais. Resultado em 3 dias. Água doce, pH 6.4, levemente ácida. Alto teor de matéria orgânica em decomposição. Sedimento argiloso compatível com leito de rio. E uma colônia bacteriana que o técnico descreveu como típica de ambiente subaquático anaeróbico. O tipo de bactéria que só existe no fundo de corpos de água parada, sem oxigênio. Água de fundo de rio. Dentro do meu carro, numa região de 47 dias sem chuva, sobre uma ponte que cruza um rio seco, eu pesquisei. Arquivo de notícia local e registro da Polícia Rodoviária. Em fevereiro de 2019, um carro saiu da ponte do quilômetro 68 da MG 402 durante a cheia do Peruaçu. O motorista sobreviveu. A passageira não. Mulher de 31 anos. Corpo encontrado 4 dias depois, preso em galhos submersos a 600 metros rio abaixo. Causa da morte: afogamento. Horário estimado do acidente: por volta das 22 horas. Eu passei pela ponte às 22h15. A água no banco apareceu por 11 noites consecutivas. Toda manhã 180 mililitros, mesmo formato. No 12º dia, parou. Sem motivo. Sem nada que eu tenha feito de diferente. Simplesmente parou. Mas o rádio eu levei na concessionária. Reconectei o chicote, liguei. Funcionou perfeitamente. O técnico testou tudo. Módulo, fiação, alto-falantes. Perfeito. Nenhum defeito. E ele disse uma coisa que eu não pedi e não esperava. É a 3ª Toro Branca dessa região que vem aqui com a mesma queixa. Rádio ligando sozinho. As outras 2 também rodavam essa estrada. Perguntei o que os outros motoristas relataram. Ele disse: mesma coisa, estática, cheiro de água, banco molhado. Um deles disse que viu alguém no banco do passageiro de madrugada. Ficou branco quando eu perguntei mais. Eu não rodo mais a MG 402 à noite. Mudei para BR-135 via Itacarambi. 40 quilômetros a mais combustível, mais tempo. Mas eu não passo por aquela ponte depois do anoitecer. Eu não sei o que sentou no meu banco naquela noite.
Sei que a água era real porque medi, coletei e analisei em laboratório. Sei que era água de fundo de rio porque o laudo diz. Sei que a temperatura caiu 6 graus sem fonte de refrigeração. Sei que o rádio ligou com o chicote desconectado. E sei que o técnico da concessionária confirmou que não fui o primeiro. São dados. E os dados apontam para uma conclusão que eu não estou preparado para aceitar. Mas que também não consigo refutar. Se você roda a MG 402 entre São Francisco e Januária e já teve problema com o rádio perto do quilômetro 68, conta nos comentários. Porque eu não fui o único. E se a água do banco do seu carro um dia tiver cheiro de rio, não seca com pano. Só seca quando ela decidir que já ficou tempo suficiente.